Tá tranquilo pra mim. Eu vou então sair e pode dar início, já tá gravando. Buenas, povo. Então agora a gente vai seguir a explicação sobre o fim da Guerra Fria, principalmente no que tange aos conflitos indiretos, tá? Semana passada a gente viu com o Lucas os conflitos que tiveram no Oriente Médio, Israel, Palestina, depois a gente viu Irã e Iraque também, e depois comigo a gente chegou a ver também, no fim da aula, a Revolução Chinesa, que teve conflitos muito importantes nesse período da Guerra Fria, consolidando em 49 a vitória dos comunistas na China, né? Hoje a gente vai falar de mais dois na Ásia que foram muito importantes. Como eu falei para vocês, a gente não consegue ver todos os conflitos que tiveram nesse período, esses conflitos indiretos, mas os mais importantes, pelo menos, a gente está comentando aqui, vendo alguns slides, alguns momentos dessas guerras, né, para vocês terem bastante ciência do que foi esse período da Guerra Fria. Hoje eu vou falar então da Guerra da Coreia. A Coreia, que hoje está dividida entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, mas que na verdade é só uma Coreia que existe, é como se fosse dividir o Brasil num momento entre Brasil do Sul e Brasil do Norte, e eles nunca mais se fazerem as pazes, fazerem um armistício com a volta do país como foi anteriormente. Então a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, elas vão entrar nessa guerra, nesse período após a Segunda Guerra Mundial, por aquelas zonas de influência, como a gente viu em outros conflitos, envolvendo a zona de influência soviética e a zona de influência capitalista, capitaneada principalmente pelos Estados Unidos. Uma coisa muito importante para a gente comentar ainda sobre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, que hoje em dia, inclusive, é um país muito estereotipado também, a Coreia do Norte, como um país muito fechado, um país extremamente militarizado, isso é realmente muito verdade, né? E a gente vai ver talvez aqui um pouco de por que essa região é tão militarmente conturbada e também dividida até hoje, tá? Ainda em 1910 a gente vai ver um expansionismo nipônico, o Japão, que na Segunda Guerra Mundial luta ao lado dos nazistas, lembrem muito bem disso. O Japão ele vai ter uma característica na Segunda Guerra de, por mais que eles não sejam tão lembrados como os nazistas, como os alemães, por seu expansionismo violento, pelo militarismo gritante, o Japão ele vai ter uma característica de ser muito expansivo na região da Ásia, ali na região do leste asiático. E uma das regiões que ele vai invadir por esse imperialismo vai ser tanto a China, como a gente viu na aula passada, mas também a Coreia, a região da Coreia. E isso vai fazer, então, com que os comunistas na Coreia, e principalmente um sentimento nacionalista coreano, surja para contrapor a esse imperialismo japonês, tá bom? Então, o conflito da Guerra da Coreia ele vai ser uma das primeiras manifestações do mundo bipolar da Guerra Fria. Ele vai acontecer já em 1950, vai ser um dos primeiros conflitos que vão se dar nesse período após a Segunda Guerra Mundial, e ela vai ser um completo massacre, gente. É muito interessante vocês notarem que a Guerra da Coreia vai matar mais de 2,5 milhões de pessoas num país que à época tinha 9 milhões de pessoas. Então vai ser uma grande tragédia. Também vai opor
é importante vocês lembrarem que até hoje é considerado que a região está em guerra, tá? É interessante vocês notarem que só existe uma Coreia, não existe a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, como eu comentei, mas que hoje em dia elas se dividem assim porque estão em guerra, porque não ocorreu ainda um tratado de paz que elaborasse um tratado da região, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, então, vou dar uma aumentada no processo de como foi mais ou menos um passo a passo da guerra. Primeiro a invasão do norte para o sul, depois o sul acaba com as forças dos Estados Unidos e da ONU contrapondo esse primeiro ataque e depois vai se estabelecer mais ou menos na região que a gente conhece hoje, tá bom? Mas é muito importante frisar assim como a região ficou destruída, muito destruída e muito maltratada por essa guerra, e por isso, como eu comentei no início também, a Coreia ela acaba sendo uma região extremamente militarizada até hoje. A guerra não acabou e os dois países são extremamente militarizados até hoje, por isso que gera uma grande estereotipização também dos governos, tanto do sul como do norte, né? A região do sul é considerada pelo Ocidente como uma região democrática e tudo, mas eu lembro a vocês, inclusive, um filme vencedor do Oscar do ano passado, né? Ou desse ano, agora não me lembro, que foi o Parasita, que mostra uma realidade muito violenta com os trabalhadores da Coreia do Sul também, regimes de trabalho muito grandes, extenuantes e pouca acessibilidade a muitos recursos básicos também da população. Não sei quem viu, mas é um filmaço mesmo, eu indico muito para vocês. Bueno. Vamos para a guerra do Vietnã, então não sei se alguém está querendo comentar alguma coisa. Isso, na verdade, alguns críticos falam que as duas Coreias se constituem como ditadura, sabe? Mas para a ONU, se a gente for falar assim, para o Ocidente, a Coreia do Norte é considerada uma ditadura e a Coreia do Sul não. A Coreia do Sul é considerada uma democracia. É um conceito polêmico, depende de como a gente acredita o que é uma democracia, o que é uma ditadura, qual é a participação popular no sistema político e econômico. Mas sim, a gente pode falar sim, que o Norte é uma ditadura e o Sul é visto como uma democracia, apesar de todos esses pesares que eu comentei. Você sabe o que é uma ditadura, gente? Como conceito? É interessante da gente pensar também. E para essa aula vai ser bastante significativo. Você sabe o que é uma ditadura? O que necessita para ser uma ditadura? Ou o que não necessita para ser uma? O que pode ter, o que não pode ter para ser uma ditadura? Desculpa te interromper, tá, Marcelo? Não, acho bem importante mesmo. O que você já... chutem, não tem problema. Um governo vai impor tudo. Tá, pode ser. O que a gente pode dizer que é uma constituição arbitrária, tá? O que tu está dizendo, podemos dizer assim, é uma imposição arbitrária. Outro fator que está dizendo ali a Maria, repressão e imposição. Normalmente as ditaduras não têm dever, não têm com os direitos humanos, tá? É outro fator importante dentro das ditaduras. Primeiro, tu não tem a Constituição, tu não tem uma Constituição popular criada a partir de uma legislação, e isso é um outro fator dentro das ditaduras. As ditaduras não têm legislativo, porque como é arbitrário, é a partir daquele sistema ou aquela pessoa, daí depende do tipo de ditadura, que existe isso também. Ditadura tem mais de um tipo de sistema. Pode ser de caráter carismática, pode ser de caráter institucional, pode ser de caráter monarquista, tradicional, que eles chamam.
Mas o básico que a gente tem que entender, que sempre acontece, é padrão dentro de uma ditaduras, aí varia algumas coisas dentro de uma e de outra, é que não existe legislativo, não exi o legislativo, os poderes estão atrelados ao governo central, a Constituição, por consequente, é arbitrária, não valoriza a questão, não respeita as questões dos direitos humanos, então questão de tortura, todas essas questões vai estar presente dentro da questão ditatorial. E um outro fator que eu acho interessante também é que não existe oposição política aceitável, não existe partido político opositor, certo? Não existe oposição política legal, certo? Então, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de ditaduras, assim, por exemplo, eu vejo muita gente dizendo que a Venezuela é uma ditadura, por exemplo, certo? E aqui eu não tô, eu, por exemplo, sou uma pessoa que critico muito as ações do governo do Nicolás Maduro, por exemplo, e desde censura, perfeito, censura é um outro fator que vai acontecer, não existe liberdade de imprensa, por exemplo, dentro de uma ditadura. Mas, por exemplo, dentro da Venezuela, por exemplo, que é um ambiente que muitas pessoas trabalham com a ideia de uma ditadura, bom, o próprio cara que se autoproclamava presidente da Venezuela, que era o Juan Guaidó, ele era líder do Congresso. Então existe um Congresso, existe oposição, então não é uma ditadura. Pode ser um regime autoritário, tipo de coisa. Pode ser, isso sim. Mas como ditadura ela não é. Então essas coisas tem que ter um certo cuidado, tá? Quando a gente fala. E por isso que eu gosto muito de trabalhar sempre conceitos sociológicos, históricos com vocês. Porque eu acho importante a gente saber o que a gente está falando. Tá? Então, Cuba, por exemplo, é outro que chamam como ditadura. E Cuba também tem congresso em Cuba. Existe oposição política, não existe perseguição aos opositores. Então esse tipo de coisa tem que ter um certo cuidado. As pessoas falam por falar ou por uma representação. A gente viu a questão do macartismo aqui presente. Agora, por exemplo, a União Soviética. Aí o Marcelo consegue saber mais que eu, que conhece mais sobre a União Soviética que eu. Mas existia uma parcela muito pequena dentro de oposição política. Era um regime totalitário, bastante repressor. Então pode ser dito como uma ditadura de uma certa maneira. Mas é importante a gente lembrar, por exemplo, né, que o Chaplin, como o Lucas comentou numa dessas aulas, foi expulso dos Estados Unidos Como oposição. Não compactuar com o regime capitalista, por ser considerado comunista, por ser perseguido, sabe? Então, até que ponto é democracia o que a gente vive no Ocidente? Totalmente. Sabe? Isso mesmo. A gente tem que... É complexo, né? Complexo, é bastante complexo, tem bastante pano para manga dentro desses conceitos, mas é interessante a gente começar a pensar disso, sabe? Não falar da boca para fora. Diga-me, eu não estou falando que vocês falam, mas é importante a gente começar a pensar conceitualmente o que a gente está dizendo. Então, pô, a gente está falando de ditadura. O que é uma ditadura? O que é um regime totalitário? O que é uma democracia? Até que ponto essa democracia é verdadeiramente representativa? Certo? Por exemplo, a gente teve a eleição dos Estados Unidos agora. Tu tem duas opções lá para votar. Isso é democracia? Isso possibilita uma modificação verdadeira dentro da sociedade? Onde há 300 anos os mesmos dois partidos estão lá disputando a política, né? É dois partidos que disputam. E um não aceita os resultados. E um deles não aceita os resultados, perfeito. Então a gente tem que começar a se perguntar esse tipo de coisa. A Merkel, por exemplo, na Alemanha, a Merkel vai fazer 20 anos no poder como primeira-ministra. Alguém já ouviu dizer que a Alemanha é uma ditadura? Não, e não é. Mas é um governo que tu não tem representatividade democrática. Certo? Então são coisas que a gente tem que começar a se dar conta dentro do nosso ambiente, assim. E não simplesmente reproduzir esses discursos que nos impõe, a mídia nos impõe, a própria sociedade nos impõe. Então é a questão que a gente fala para pensar, certo? Ficou alguma dúvida? Desculpa, Marcelinho, te interromper, mas eu acho que é importante isso mesmo, a gente trazer esses conceitos. Eu acho que é relevante esse tipo de coisa.
Toca o Vietnã aí, que é bacana, o Vietnã é bem legal. Beleza, gente. Então agora a gente vai falar de um outro conflito que existiu no leste asiático e que essa democracia americana teve um papel fundamental de destruição muito grande também, que vai ser a região que a gente conhece como Vietnã, mas que ela já enfrentava uma luta anticolonial desde o fim da Segunda Guerra Mundial contra os franceses. Essa região é uma região que era conhecida como a Indochina, eram colônias francesas, próximo a onde fica também a Conchinchina, onde ficava, que é hoje o que a gente conhece como Laos, Camboja e Vietnã, e que eram colônias francesas, ao lado de outras colônias japonesas, colônias inglesas da região aqui também, numa época de imperialismo, né, como a gente já viu. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver diversos movimentos anticoloniais e um desses vai ser ali no Vietnã, onde vai ocorrer então uma guerra de resistência aos franceses por 9 anos, de 46 até 1954. Nessa guerra, quem vai se destacar também vai ser o Partido Comunista do Vietnã, junto com outros partidos nacionalistas da região, porque, de novo, parecido com a Coreia, parecido com a China, a região viveu sob o domínio imperialista tanto do Ocidente como também dos japoneses, que tiveram um imperialismo muito forte na região, e o nacionalismo e também o comunismo vingaram muito forte nesses locais, como buscando revoluções tanto comunistas como também anticoloniais, tá bom? Após essa guerra de resistência com a França, o Vietnã vai ser dividido em dois na Conferência de Genebra, uma dessas conferências após o fim da Segunda Guerra, e que vai delimitar o norte sob influência dos comunistas e o sul sob influência dos capitalistas. Os Estados Unidos vão acabar estando assustados nesse momento com a possibilidade da vitória do grupo comunista tomar conta de todo o sul vietnamita e vão financiar então um golpe de Estado no sul, uma ditadura militar no sul do Vietnã. E o que vai acontecer é que o líder do sul vietnamita, o ditador que é conhecido, eu acho que eu não vou conseguir falar em No Dien, eles chamam. No Dien. Levado ao poder, vai cancelar as eleições e iniciar uma forte perseguição política a quem apoiava os comunistas do norte. A população, contudo, vai resistir e vai formar o que a gente conhece como a FLN, ou a Frente de Libertação Nacional, chamada pejorativamente pelos americanos e pelos ocidentais de Vietcong. E, gente, é muito interessante vocês
Na na África Coreia, também. no Cuba, na Argélia, na Moçambique, Angola. em Angola. Então, a gente vai ter grandes construtores do socialismo no terceiro mundo, estrategistas militares que buscavam outras alternativas nesse mundo bipolarizado que era a Guerra Fria. Tá bom? Acho que tem mais um slide aqui falando, né? Isso aqui eu achei bem interessante. O Vietnã, eu acho que é o conflito mais televisionado e levado para cinema e série que eu conheço. Fala aí, Lucas, eu acho que não teve nenhum que foi superado, né? Nem a Segunda Guerra Mundial acho que foi feito tanta coisa como o Vietnã. E eu vejo isso, gente, como um grande trauma que foi o Vietnã na vida da geração anterior à minha, né? A geração dos meus pais, ali, a geração que nasceu nos anos 50, 60 e via os jovens indo para a guerra, nos Estados Unidos principalmente, vão sofrer muito com essa guerra, porque cada vez mais jovens iam para a guerra, estavam morrendo, estavam perdendo essas batalhas, e isso vai ser muito levado para filme, para série, para televisão. Então eu acho bem. Foi uma derrota muito acachapante para os Estados Unidos, essa do Vietnã. E aqui embaixo eu coloquei uns dizeres, só que é uma imagem que aparece um soldado negro olhando para um monumento no Vietnã que diz: homens negros do exército dos Estados Unidos, vocês estão cometendo no Vietnã do Sul os mesmos crimes que a Ku Klux Klan está perpetrando em sua casa. Ou seja, os negros dos Estados Unidos estavam indo para uma guerra, mas que na verdade era uma guerra imperialista, onde também no sul os estadunidenses tinham muita, como o Lucas comentou no movimento civis, a guerra dos direitos civis nos Estados Unidos, tiveram diversas manifestações porque os negros nos Estados Unidos muitas vezes não tinham direito a sentar num banco de ônibus, não tinham direito ao mesmo sanitário, não tinham direito a voto em muitos locais dos anos 60. Então, os negros levados para o Vietnã para lutar estavam cometendo crimes contra um povo de origem colonial que sofriam muito as mesmas questões que eles sofriam no seu próprio país. Tá? Eu acho muito interessante, antes tu me permite, Marcelinho, falar um pouquinho sobre a guerra do Vietnã. Eu acho que a guerra do Vietnã talvez seja o primeiro momento em rede mundial que foi descarado a conduta norte-americana com países de terceiro mundo. Então a derrota dos Estados Unidos eles não é só uma derrota política dentro do contexto da guerra do Vietnã. Eles não perdem só politicamente por perder o controle do país. É uma derrota moral também. Porque a própria, como o Marcelo falou muito bem, a própria população negra, muitos estavam se negando a lutar dentro do Vietnã. O próprio Muhammad Ali é proibido de lutar. O principal boxeador, talvez o principal nome do esporte naquele momento no mundo inteiro, se nega a lutar no Vietnã quando ele é convocado, e automaticamente quando se nega ele é proibido de lutar dentro do país, tanto que as lutas que eles vão fazer na África são em vários locais. E na realidade a gente percebe que os Estados Unidos moralmente, inclusive pelos horrores da guerra do Vietnã, tem aquela foto horrorosa da criança correndo com as bombas de napalm no fundo. Tá aí? Ali, então tudo isso está relacionado à guerra do Vietnã. O Vietnã ele foi uma derrota moral e política para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi afetado fortemente com essa grande campanha que eles tinham de serem a liberdade do mundo, de trazerem a liberdade para o mundo, enquanto estava aparecendo dentro do Vietnã uma guerra televisionada para o mundo inteiro, onde eles estavam promovendo esses horrores para toda a população de terceiro mundo que era o Vietnã. Então foi uma derrota gigantesca para os Estados Unidos, e vai afetar fortemente não só os direitos civis, mas inclusive a própria política americana, porque dentro desse contexto, inclusive o primeiro processo de impeachment que a gente vai ter no século XX com o Richard Nixon, que também vai estar ligado a essas questões, vai estar ligado também à conduta em Cuba, que a gente vai ver agora com o Marcelinho. Tudo isso vai estar relacionado dentro desse contexto internacional da queda de poder dos Estados Unidos moralmente política.
Gente, esses anos aí, anos 60 e 70, que como a gente já comentou, foi o ápice do regime soviético, vai ser onde a luta de classes no mundo inteiro, entre revoluções e imperialismo, vai estar à flor da pele, entendeu? Qualquer país de terceiro mundo estava à beira de uma revolução, ao mesmo tempo que o imperialismo buscava coibir esses movimentos, não à toa, como a gente já comentou, regimes ditatoriais por toda a América Latina, né? Por boa parte da América Latina, buscando coibir esses movimentos de esquerda, esses movimentos revolucionários. E vamos então falar do último, então, que eu acho que eu já falei muito, e o Lucas tem pouco tempo ainda. Não, mas o meu é rapidinho, fica tranquilo, toca a ficha. Beleza. Então, vou falar desse movimento revolucionário no quintal dos Estados Unidos, num período de Guerra Fria, que foi então a Revolução Cubana, gente. A gente vai ver que Cuba estava dentro da política externa norte-americana, que a gente colocou ali como Big Stick Policy, ou seja, a forte influência dos Estados Unidos, desde a virada do século XX, tá, gente? Cuba foi uma colônia espanhola por boa parte da colonização, e na virada do século XIX para o século XX existe uma guerra entre Estados Unidos e Espanha por conta desse território, onde os Estados Unidos então vai conseguir dominar a política cubana, pelo que é conhecido como a Emenda Plá, dava aos norte-americanos então o direito de intervir militarmente em Cuba para defender seus interesses. Ou seja, os Estados Unidos comandavam a pequena ilha de Cuba como se fosse realmente uma ilha norte-americana. Não à toa também que existe uma prisão, a prisão conhecida como Guantánamo. Que é parte do território cubano, mas que é gerida pelo capital, é gerida pela política estadunidense. E, inclusive, uma prisão onde não ocorre nenhum respeito a direitos humanos, enfim, é bem complicada, uma das piores prisões do mundo. Mas, enfim, voltando para a política cubana, o que a gente vai ver, então, é que essa política comandada pelo Fulgêncio Batista, o ditador cubano sob domínio dos Estados Unidos, vai acabar gerando movimentos que buscavam contrapor a essa política de domínio dos Estados Unidos. E alguns guerrilheiros que vão buscar contrapor essa política vão ser conhecidos como Fidel Castro e o também Che Guevara, que não é cubano, mas é argentino e foi para Cuba para lutar pela Revolução Socialista. Muita gente acha que o Che é cubano, né? Mas enfim, antes de eles tomarem o poder, gente, a gente vai ver que vão ocorrer tentativas de tomada do poder no início da década de 50, agora não lembro exatamente a data, mas que vai ser mal sucedida, tanto Fidel como outros guerrilheiros vão acabar presos, e eles vão acabar, a partir da selva de Sierra Maestra, alguns anos mais tarde, então arregimentando alguma tropa de guerrilha mesmo, algumas pequenas populações, pequenos grupos de pessoas, principalmente
E um filme que retrata isso diretamente é o do. Desculpa, Marcelo. O filme que retrata isso diretamente é o Che, que é um É filme o Che. Che. O primeira parte, né? A segunda é mais sobre a questão da guerrilha na Bolívia, mais a morte dele. Mas o primeiro filme trata diretamente com essa questão aí. É um filme bem interessante de se ver, muito bem feito com o Benício Del Toro, inclusive. Exato, exato. Então, depois de assumir o poder, é muito importante lembrar isso, gente. Esses guerrilheiros, esse pessoal, eles não eram, a princípio, eles não eram comunistas, eles não tinham ideologia pró-União Soviética, eles buscavam uma ideologia muito mais parecida com um nacionalismo cubano, um nacionalismo que desse uma vida decente para o povo, que desse uma maior autonomia para a região e uma soberania para a região. O que vai acontecer é que esses guerrilheiros vão sofrer uma oposição muito grande dos Estados Unidos e vai acontecer que numa política de Guerra Fria, num momento conturbado de bipolarização, eles vão acabar se aproximando dos soviéticos, justamente também para conseguir recursos para uma ilha muito pequena, uma ilha que não dispõe de recursos materiais para prover toda a população, mas que então vão acabar se aproximando da União Soviética como uma maneira de conseguir dar cabo da revolução, tá? É muito interessante a gente notar que até hoje, como o Lucas comentou também, é muito deturpado a visão que se tem de Cuba, é visto como uma ditadura, mas é muito interessante a gente não colocou aqui, inclusive, todos os debates e toda a realidade da política cubana para se analisar o quanto é democrático popularmente, o quanto a população tem acesso a direitos políticos e comparar com outras regiões do terceiro mundo aqui da América Latina mesmo, para se ter uma ideia. Mas tem ocorreram grandes melhorias para o povo cubano, isso é inegável, né, gente? Acesso à saúde, educação e moradia, que talvez sejam conquistas básicas de direitos humanos, a Revolução assegurou para a população. E uma última questão muito importante é a gente lembrar que a Guerra Fria quase estoura militarmente num conflito direto, de todos esses conflitos indiretos que a gente vai ver, que vai ser a crise dos mísseis em Cuba, onde a União Soviética vai colocar mísseis na região em 1961 e na época era o governo Kennedy nos Estados Unidos, vai ficar bem abalado, vai quase ocorrer mesmo um conflito diretaço, apesar de todos esses conflitos e morte e guerra que a gente acabou de ver desde a aula passada. É até cômico a gente chamar de conflito indireto, né? Porque é diretaço, é muito um conflito bipolar mesmo, sabe? É certamente o momento mais tenso que a gente vai ter dentro do conflito da Guerra Fria é a crise dos mísseis, que é chamado, né? Como o Marcelinho estava falando, porque teve a ponto de ser estourado literalmente uma guerra militar. Uma guerra militar é bom, uma guerra nuclear, certo? Então foi um momento bastante complicado que se teve a partir de Cuba. Eu acho que é muito importante isso a gente comentar, que o Marcelinho trouxe. Cuba não necessariamente era um país socialista. Cuba, na realidade, era um país que buscava a independência dos Estados Unidos e teve que se aliar à União Soviética por causa dos embargos econômicos que os Estados Unidos promulgou à ilha, certo? A própria tentativa de invasão que os Estados Unidos vai tentar fazer, o governo Kennedy vai tentar fazer em 1961, a chamada Baía dos Porcos, que é uma tentativa falhada. Só que Cuba, como o Marcelo falou, era uma ilha que a vida toda tinha produzido açúcar, em sua grande parte por uma questão escravocrata. Então a população negra de Cuba era a população mais oprimida, mais do que o açúcar, banana, talvez mas era uma economia muito pobre de subsistência propriamente. Então a União Soviética foi a forma que Cuba encontrou. Depois o Che Guevara se torna
se tem uma aproximação literal, ideológica com a União Soviética, mas também nem sempre foi tanto assim. Tem seus pés atrás, assim, mas é interessante observar isso, né, de quanto eles praticamente foram forçados a entrar em contrato com a ideologia porque Cuba era um quintal, gente. Cuba era mais ou menos o que Porto Rico é até hoje dos Estados Unidos, que é um que eles chamam de, como é que eles chamam? Não é tutoria, como é que é o nome? Tem um nome. É algo parecido com É alguma coisa assim. É com C, se eu não me engano. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é esse tipo de eles não têm legitimidade política, não existe. Por exemplo, os porto-riquenhos eles sofrem a legislação norte-americana, mas eles não têm direito de votar por parlamentares porto-riquenhos, eles não têm oportunidade de votar contra os seus próprios líderes, entendeu? Então isso é muito doido tu imaginar isso. Em Cuba era a mesma coisa que acontecia. Não é curadoria, cara, é outra coisa. Protetorado, não me lembro como é que é. É protetorado? É, alguma coisa assim. Algo do tipo. Então, gente, mas comparem Cuba entre antes e depois, talvez. Não comparem Cuba com um país, com a Suíça. Não comparem Cuba com a Alemanha. Tentem comparar Cuba com a realidade dos países à sua volta, da América Latina. Eu acho que isso acaba sendo mais interessante para a gente analisar o que foi esse evento e o que é até hoje, porque é uma revolução que segue ainda hoje, né? Um dos poucos países comunistas do mundo que a gente conhece. Mas é importante a gente analisar todos esses agravantes, principalmente a questão do embargo econômico, onde Cuba é proibida de comercializar com diversas nações há mais de 60 anos e segue aí até hoje. Como acontece com a Venezuela também, né? Com a Venezuela é exatamente a mesma coisa. E teve grandes problemas, principalmente na queda da União Soviética, que a gente vai ver nos anos 90. Cuba vai ter um período de escassez muito grande, mas tem conseguido se reabilitar nos últimos anos. E interessante a gente ficar de olho e analisar sempre, acho bem importante. Isso aí. Aqui está falando da crise dos mísseis, como a gente comentou com vocês, que foi o período mais acirrado da Guerra Fria. Então, alguma dúvida, gente, até aqui? Beleza. Só também fazer uma lembrança sobre todas as ditaduras do Cone Sul que vocês vão ver a partir da aula que vem, ditadura no Brasil, ditadura civil-militar, e depois vamos ver ditaduras da América Latina também. Então, só para lembrar que nesse momento de Guerra Fria, a gente estava vivendo aqui, como eu comentei já com vocês, esse período de expansão do mundo da influência capitalista e repressão a movimentos dissidentes. Tá? Aqui mais ou menos o que o Marcelinho falou também, gente, outro processo que a gente vai ter uma aula, que é o processo de descolonização, e a gente preferiu não entrar, como já estava muito longa a apresentação, a gente vai trabalhar isso especificamente, eu detesto essa palavra, mas em específico em outras aulas, tá bom? Nós vamos ter aula sobre isso só. Fim da Guerra Fria. Não é o fim da aula, tá? Eu vou falar rapidinho pra vocês, ficou meio parecendo o fim da Guerra Fria. Aqueles trabalhos do ensino básico. Fim! Tem um cara que fica responsável só por falar. Então, esse foi o fim da Guerra Fria. Então, gente, muito obrigado. Essa foi nossa apresentação. Fim. Galera, eu vou falar rapidinho pra vocês, pra gente não passar. O Danilo já foi um queridão nos passando esses 20 minutinhos. Isso, fecha o cartaz. Esse era eu no colégio. Não, mentira. Depende da matéria. Tinha matéria que sim, tinha matéria que não. Mas, gente, é só pra falar pra vocês alguns pontos que levam ao fim da Guerra Fria. A gente vai ter o chamado acidente nuclear de Chernobyl, tá? O que o acidente nuclear em Chernobyl significa, tá? Muito mais do que o horror que foi o acidente, tá? Uma quantidade gigantesca de pessoas que morreu na cidade de Chernobyl, que é uma cidade que hoje fica na Ucrânia. Está relacionado a essa dificuldade dos estados da União Soviética em
manter o padrão tecnológico semelhante aos Estados Unidos, certo? A representação do fracasso tecnológico da União Soviética ou do não acompanhamento tecnológico da União Soviética é a representação de Chernobyl. Então muitas pessoas dizem que até por todas as questões de segredo de Estado que aconteceu em Chernobyl, todos os problemas que a série Chernobyl é muito boa quanto isso. É uma série bastante capitalista, mas é uma série muito boa, tá? Vale a pena ver, muito interessante mesmo, e é baseado num livro, Vozes de Chernobyl, da Slevetana também, que é muito interessante. Mas é interessante a gente observar essa questão do acidente nuclear de Chernobyl, tá, como um ponto de decréscimo a capacitação, a incapacidade, na realidade, da União Soviética a conseguir se manter como uma potência mundial de tecnológica, certo? Como a gente tinha comentado anteriormente. Passa para nós, Marcelinho. A queda do Muro de Berlim, o grande símbolo que a gente já vai observar que a União Soviética estava completamente desmantelada interna e externamente, tá? A gente tem que se lembrar da própria Primavera de Praga, a República Tcheca vai se tornar um país, uma república independente já nesse momento, a Finlândia já tinha se separado, a gente já tinha a Iugoslávia desde do início lá da Guerra Fria também, então vários países vinham se desmantelando da União Soviética, a gente teve o próprio acidente de Chernobyl, as medidas que o Gorbachev fez, que era a perestroika e a glasnost, não surgiram efeito, inclusive muitas pessoas dizem que elas próprias enterraram a União Soviética, eu sou um dos que concordo com isso. Elas enterraram o processo da União Soviética, um país que já estava não aguentando esse processo de capitalização, podemos assim dizer, em certas do Estado soviético. Quando ele abriu as portas e possibilitou essa entrada do capital, ele favoreceu e transformou teoricamente a União Soviética em uma política periférica dentro do contexto capitalista, porque a União Soviética não tinha uma indústria que possibilitava ser agressiva dentro desse mercado, né? Então o que vai acontecer? As críticas vão vir então tanto da velha guarda, por causa dessas políticas burguesas e liberais do Gorbachev, que sentiam que as medidas deles eram a própria negação do socialismo, e os membros mais jovens que desejavam um puro simples retorno imediato do próprio capitalismo para a Rússia, certo? Enquanto isso, dentro dos países do socialismo real, como a Alemanha Oriental e outros países do leste europeu, vão caindo. Isso que eu tinha comentado com vocês, Hungria, a própria Romênia também, se eu não me engano, países que eram periféricos ali à União Soviética, que vão sair do poder da mão desse país. Passa para nós, Marcelinho. E a queda do Muro de Berlim é a representação disso, né, gente? Então o fim da União Soviética vai acontecer em 1990, com o fim do monopólio do Partido Comunista, ou seja, o Partido Comunista Soviético deixa de ser o único partido dentro do contexto do país, e vai se estabelecer um sistema que nem acontece no Brasil, pluripartidário, ou seja, vários países. A Armênia e o Azerbaijão vão ameaçar de guerra as fronteiras étnicas, eram países de diversidade étnica bastante grande, sobretudo a Armênia, tá, que tinham outras religiões e tudo, e se ameaçaram entrar em conflito. O Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia, junto com outros presidentes de outras repúblicas, vão consequentemente armar um golpe de Estado contra o Gorbachev em 1991. E aí é declarado o fim da União Soviética. Ali está uma foto do Boris Yeltsin e outros líderes da oposição do Gorbachev em 1991. Então a União Soviética vai ser dissolvida em 15 países, tá, gente? E esse vai ser um marco, em 1991, o início de uma nova era. Ah, Lucas, é por causa do fim da União Soviética? Não, porque é a data que eu nasci. Então, dentro desse momento, ela surge como um padrão, o fim da União Soviética surge como um plus, tá? Mas é a data que eu nasci, então se inicia uma nova era dentro da história da humanidade. Certo, gente? O Lucas é tão histórico que ele nasceu no que ficou conhecido como o fim da história. O fim da história. Pouquíssimo, né? Um autor muito conhecido dessa época que ele escreveu que era o fim da história, essa época do fim da União Soviética, só existiria então a ideologia do capitalismo. No fim, gente, é interessante analisar que toda a história do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, vai ser então contada pela ideologia que venceu a
Pode passar para mim, Marcelinho, só para a gente falar rapidamente a questão da consequência. Aqui, gente, só para vocês observarem os vários países desse desmembramento da União Soviética, a quantidade de países que surgem a partir disso. Vários já eram anteriores ao processo do início da União Soviética, mas vários deles, inclusive, foram criados, certo? Posteriormente à União Soviética, certo? E aqui pra gente ver só... Na escola. Oi? Eu tive um colega da Armênia na escola. Sério? Ele era um dos meus melhores amigos. Ué, que Ele massa. nasceu em 91. Eu acho que ele vazou de lá. Eu nunca perguntei pra ele. Que Provavelmente não é mais amigo. Mas devia ser fugido. Deve ser fugido, alguma coisa do tipo, porque teve conflito ali contra o Azerbaijão. Mas, gente, rapidamente assim, tá? Trabalhar introduzindo para a próxima aula de História Internacional, que é a história da pós-Guerra Fria, que a gente vai ter então o fim do mundo bipolar, ou seja, o fim dessas duas ideologias, e a gente vai ter um nome meio estranho, mas unimultipolarizado. O que é isso? Tu vai ter os Estados Unidos como a liderança mundial, por exemplo, econômica, porém não necessariamente exercendo um controle sobre os outros países, diferente do que acontecia na Guerra Fria, certo? Que a gente vai chamar de nova ordem mundial. A gente também vai ter o fim de todas as rivalidades imperialistas anteriores ao período da Segunda Guerra Mundial. Então, os impérios, por exemplo, a Alemanha contra a Inglaterra, essas coisas vão terminar, essas brigas e discussões que se tinha, que ocasionaram tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial. E talvez o fator mais impressionante é o grande número de armas estocadas que a gente vai ter em escala colossal, fruto da corrida armamentista que vai ser implementada durante a Guerra Fria. E necessariamente o que vai acontecer? Quando termina a Guerra Fria, esses caras vão ter que escoar esses armamentos, sobretudo a União Soviética. E para onde que vai esses armamentos? Obviamente para países de terceiro mundo, então é financiado conflitos por ONU, não ONU, mas por Estados Unidos. O filme Senhor das Armas trabalha muito bem essa questão. Aqui a gente está aqui numa foto que eu coloquei, uma menina no sul da Etiópia segurando um fuzil soviético, que é talvez a arma mais conhecida do mundo, justamente pela amplidão que se teve, sobretudo a partir do fim da Segunda Guerra, que é a AK-47, certo? Então é isso, gente. Faltando um minuto, vão lá pro Danilo, porque ele já foi gente boa demais. Ficou alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, trabalha aí com a gente. Tem material. Vejam os filmezinhos, velho. Vejam o Persepolis e o Valsa com Bashir que a gente colocou pra vocês. São filmes maravilhosos. Vejam. Beijo pra vocês. Amo-os.